Sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje teremos uma aula sobre potência nos geradores. Para começar, vamos relembrar alguns elementos muito importantes em um gerador. Já estudamos isso, vou deixar inclusive um card, vai aparecer um card aqui para vocês, sobre geradores elétricos. Bom, na aula sobre geradores elétricos, vimos que um gerador é composto por uma força eletromotriz, uma resistência interna e dois polos, um negativo e um positivo, um de menor potencial, outro de maior potencial. A força eletromotriz, podemos dizer que é a nossa DDP, só que é a DDP total do gerador. E essa resistência aqui é responsável por dissipar a energia em forma de calor, ou seja, efeito Joule. Fechou? Então, atenção, galera. Uma parte dessa DDP total, fica aqui, ó. Fica aqui nessa resistência, porque haverá uma dissipação dessa energia, beleza? E aí, quando eu conecto esse gerador a um circuito, percebam aí, conectei o gerador ao circuito. O que vai acontecer? Uma coisa muito importante. Já que aqui, nessa resistência, há uma dissipação de energia, então, eu posso dizer o seguinte, que a minha diferença de potencial, notem os pontos A e B, a minha diferença de potencial entre os pontos A e B, DDP entre A e B, é menor que a força eletromotriz. Show? Atenção, o que eu quero dizer com isso? Que a diferença de potencial total na bateria sempre é maior do que a diferença de potencial fornecida por essa bateria para o circuito. É isso que eu quero dizer. Tranquilinho? Uma observação importante, muito importante até. Vou colocar aqui para vocês em verde. Observação. Professor, isso sempre vai acontecer? Aí é que tá. Quando temos um gerador ideal, teremos uma característica bem peculiar desse cara. Sabe qual é? Resistência interna igual a zero. Ou seja, em um gerador ideal, eu não tenho isso aqui. Eu não tenho essa resistência. Eu não tenho uma dissipação de energia na forma de calor, efeito Joule. Então, para o gerador ideal, eu vou ter a seguinte relação. Percebam, para o gerador ideal, a minha força eletromotriz, ou diferença de potencial total, será igual à diferença de potencial que esse gerador possa vir a fornecer. Em outras palavras, eu vou ter isso aqui, ó. Para o gerador ideal, a diferença de potencial fornecida para o circuito é igual à diferença de potencial total. Tranquilo? Mas isso só vale para o gerador ideal, galera. Então, olha para cá. Então, eu tenho um gerador. Esse gerador vai possuir uma potência total. E, professor, como calcular a potência total do gerador? Simples. Qual é a diferença de potencial total? É a força eletromotriz. Então, a potência total nada mais é do que a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Pronto, tá aí. Essa aqui é minha potência total. E aí, só para ficar claro, galera, a potência total é a potência produzida internamente pelo gerador. Fechou? Fechou, professor, entendi. Então, ó, percebam, esse carinha vai ter uma potência total. Porém, uma parte dessa potência vai ser dissipada, e aí teremos uma potência dissipada, coloca aqui, chamar de PD, que será encontrada através do produto da resistência interna desse gerador pela corrente ao quadrado. Por fim, temos a potência útil. A potência útil é a potência que, de fato, o gerador fornece para o meu circuito. Então, galera, percebam que esse desenho, esse esquema, está muito associado ao nosso conceito inicial de geradores. Gerador, ele tem uma diferença de potencial total, mas essa diferença de potencial não é fornecida diretamente para o circuito. Por quê? Porque há uma dissipação dessa diferença de potencial, há uma dissipação dessa energia, de modo que, ao conectar um circuito ao meu gerador, a potência fornecida por ele será menor. Tranquilinho? Então, ó, se liguem. O gerador, ele vai
ter uma potência total, uma parte dessa potência será dissipada na forma de calor e a outra será utilizada ou será fornecida ao circuito em que ele está associado. Galera, esse esquema aqui, ele nos lembra uma coisa bem interessante. Se liguem aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Olhem para cá. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Potência total nada mais é do que a potência útil mais a potência dissipada. Eu vou ter essa relação. Então, no gerador, a potência total é a soma da potência útil mais aquilo que foi, mais a potência que foi dissipada. De boa, se trabalharmos mais essa equação, encontraremos a equação do gerador. Olha para cá. Potência total, DDP total vezes corrente. Vou colocar aqui. Potência útil, produto da corrente com a DDP, mais potência dissipada. Produto da resistência com a corrente ao quadrado. Beleza, show de bola. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos organizar. Vamos colocar em evidência aqui o I. Então, eu terei U mais R vezes I. O que eu faço agora? Simples. Cancelo esse I com esse I. E aí eu vou ter a nossa conhecida equação do gerador, só que tá com uma carinha diferente, tá? Tá com uma carinha diferente. Basta agora organizar. Professor, como é que a gente organiza isso? Assim, ó. Ó, olha para cá, olha para cá. Menos RI. Pronto. Isso aqui é a nossa equação do gerador. De boa, galera? Então não esqueça. Potência total do gerador pode ser encontrada pela soma da potência útil mais a potência que foi dissipada. Tranquilo? Mas aí surge uma pergunta. Professor, então, como é que eu posso encontrar a potência máxima nesse gerador? A potência útil, né? Potência útil máxima em um gerador. Simples, simples. Vem cá, deixa eu te explicar. Para encontrar a potência elétrica útil lançada por um gerador em um circuito, é bem simples, pessoal. Bem tranquilo. É só aplicar aquela equação. O que nós queremos encontrar não é a potência útil? Então, ó, vejam bem. A potência útil nada mais é do que a potência total menos a potência dissipada. Beleza? E o que fazemos agora? Bom, queremos encontrar a potência útil. Então, vou deixar ela quieta aqui. Potência total, eu sei que é produto da DDP total pela corrente menos potência dissipada, produto resistência interna do gerador e corrente ao quadrado. Galera, olha para essa equação aqui. Qual é a carinha que ela tem? Vou mostrar aqui para vocês qual é a carinha que ela tem, ó. Se liguem aqui, ó. A carinha dela é essa aqui, ó. Sacaram aí qual é a carinha dela? Sim, é de uma equação do segundo grau. Vejam o gráfico aqui ao lado. É uma equação do segundo grau. Então, notem aí, galera. Nós temos o nosso A, o termo que está acompanhando o x ao quadrado, negativo. Logo, o gráfico dessa equação é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Tranquilo? Ah, professor, como é que a gente resolve isso aí? De boa. Olha para cá, ó. Em verde, olha para cá. Eu vou ter a seguinte relação. Equação do segundo grau. Como é que encontramos a raiz, ou melhor dizendo, as raízes dessa equação? Simples, vou colocar em evidência o I. Então eu vou ter I em evidência menos RI. Isso tudo igual a zero. Logo, terei que minha corrente é igual a zero, primeira raiz dessa equação. Segunda raiz é essa aqui. Então, corrente será a razão entre a força eletromotriz e a resistência interna. Então, percebam, tenho duas raízes. Vou fazer aqui para vocês. Ó. Tenho essa e tenho essa. Olha para o meu gráfico. Essas duas raízes aí são os zeros da minha função.
Então aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho a... Lembram lá? Essa corrente aqui, I igual a força eletromotriz dividido pela resistência. Lembram lá o que é? Isso. É a corrente de curto-circuito. Muito bem. Então aqui temos a corrente de curto-circuito. Então, a corrente 0 e a corrente de curto-circuito são os zeros da minha função. E aí percebam o seguinte, notem o ponto aqui, ponto máximo. Nesse ponto, eu terei a minha potência útil máxima. Vou colocar aqui para vocês. Potência útil máxima. Mas aí notem, quando eu tenho a potência útil máxima, quanto é que vai ser minha corrente? Por simetria, a minha corrente aí vai ser a metade do ICC. Pronto, tá aí, galera. Mas aí eu preciso lembrar. ICC, vou colocar aqui em laranja, tá? Corrente de curto-circuito é a força eletromotriz sobre R. Então aqui, ó, olha para cá. ICC é a força eletromotriz sobre R. Só que aqui eu tenho uma ICC dividida por 2. Então é como se eu fizesse isso, ó. Pronto, então eu vou ter o quê? A minha corrente aqui nada mais é do que força eletromotriz dividido por 2R. Então isso aqui é igual a isso aqui. Show? De boa? Tranquilinho? Pronto, tá aí. Então o que eu tenho aqui com esse gráfico? Então percebam, galera, esse gráfico aqui ele me deu um dado muito importante, que eu só vou ter a potência útil máxima quando eu tenho a metade da corrente de curto-circuito. E isso aqui é muito importante para encontrar a potência útil máxima, porque até agora a gente não encontrou, não sabemos como calcular. Mas vem aqui comigo que eu vou te explicar e te mostrar como encontrar essa potência útil máxima. Olha para cá. Temos duas maneiras de encontrar a potência útil máxima. A primeira é substituindo a nossa corrente, quando a potência é máxima, nessa equação. E eu tenho uma outra maneira. Eu vou fazer a outra maneira por acreditar que seja mais simples o processo. Então, olha para cá. Encontrei a minha corrente. Lembrando, professor, essa aqui é a corrente de curto-circuito? Não, não é a corrente de curto-circuito. Percebam que essa aqui é metade da corrente de curto-circuito, beleza? É a metade da corrente, ela não é a corrente de curto-circuito. Pelo amor de Deus, galera. Então, olha para cá. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar agora a equação do gerador. Ah, professor, mas eu não lembro da equação do gerador. Não seja por isso. Olha para cá, ó. Encontramos aqui a equação do gerador. Então, eu vou utilizar essa equação e substituir a minha corrente elétrica aqui. Simples assim. Olha aí o que vai dar. Fazer em azul. Vai. A equação do gerador é essa aqui. Show? Show de bola. O que eu vou fazer? Vou pegar agora a minha corrente elétrica. Lembrando que essa corrente aqui é metade da corrente de curto-circuito. Professor, por que você vai pegar essa corrente? Porque quando eu tenho essa corrente, eu também terei a potência útil máxima. E eu quero encontrar essa potência. Então eu vou ter o seguinte. Menos R. Quanto é a corrente? Simples. É metade da corrente de curto-circuito. O professor já está chato nisso. Eu sei. O que eu faço agora? Se liguem aí, ó. Que lindo. Cancelo esse com esse R aqui. E aí, notem. Botei isso aqui, ó. Que coisa bonita. E, galera, me digam uma coisa. Força eletromotriz menos força eletromotriz... menos metade da força eletromotriz. Isso aqui é quanto? Eu tenho aqui que a diferença de potencial fornecida para o circuito pelo meu gerador, na verdade, é apenas metade da força eletromotriz. Ou seja, é apenas metade da diferença de potencial total daquele gerador. Guarda isso aí. Pronto, cheguei. Encontrei, então, se liguem, eu tenho agora a diferença de potencial fornecida para o circuito e tenho, olha só aqui, ó, a corrente elétrica desse circuito. O que eu faço agora? Ora, galera, uso a famosa PIL. Quero encontrar a potência útil máxima.
será igual à minha diferença de potencial. Lembrando que essa aqui é a diferença de potencial que o gerador fornece para o circuito. E a corrente elétrica. Ah, professor, mas eu vou usar essa corrente elétrica aqui? Não, você vai usar essa corrente elétrica, pois ela está associada à potência útil máxima. E é aquela que eu quero encontrar, a potência útil máxima. Então eu vou ter que usar aqui, ó. Show, galera. Show. Show. Mas quem é o? Olha para cá. Potência útil máxima. Nada mais é. Opa, professor, o senhor está escondendo de nós aí. Nada mais é do que isso. Logo. Pronto, galera. Essa é a nossa potência útil máxima. Essa aqui, ó. Pronto, tá aí. Poderia também encontrar essa mesma potência substituindo aquela corrente lá, a corrente que é metade da curto-circuito. Isso aqui, ó. Aqui. Encontraria o mesmo resultado, super de boa. Tranquilo? Show, tá aí. Potência útil máxima lançada no sistema. Para fechar, uma coisa importante. Rendimento do gerador. O gerador vai possuir rendimento. Tá? Vou colocar em verde aqui para vocês. Como é que calculamos o rendimento de um gerador, professor? Simples. O rendimento de um gerador nada mais é do que a potência útil, aquilo que ele utiliza, lógico, né? Dividido a razão entre a potência útil e a potência total. Simples assim. Simples. Nesse caso aqui, se liguem aqui. Nesse caso, o rendimento do gerador, quando ele lança a potência máxima no circuito, é calculado da seguinte maneira. Se liguem. Quem é a potência útil? Potência útil, a gente já sabe, né? Corrente, produto da corrente pela DDP, ok? Qual é a potência total? Show, professor, show. Cancelo isso aqui com isso aqui. Beleza? Então eu vou ter o meu rendimento aí, ó, igual a... Opa! A DDP dividido pela força eletromotriz. Ok. Mas quem é a DDP? Encontramos aqui, ó. Lembrando, calculamos o rendimento de um gerador através dessa equação. Mas o que eu estou calculando com vocês é o rendimento do gerador quando lançada a potência máxima no circuito. Show? Então, olha para cá. Isso aqui, ó, tá aqui, ó. É a DDP total sobre 2. É a metade da DDP total. Dividido por quem? Por E. Já estão vendo aí o que vai acontecer, né? Ó, cancelo esse com esse. Então, nesse caso, no caso da potência máxima lançada no gerador, o meu rendimento só vale 50%. Beleza? Bem pouco, né? Bem pouco. Pronto, galera, tá aí. Esse é o rendimento do gerador, a potência máxima. Tranquilo? Show? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem nos comentários. Sugestões também deixem nos comentários. Aproveitem e não se esqueçam. Curtam o nosso canal, compartilhem e se inscrevam nele. Valeu e até a próxima.